na quinta-feira, dia 27 de julho, é o Dia Mundial da Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Vamos saber mais sobre essa doença e como o trabalho do Hospital Santa Catarina ajuda pacientes durante o tratamento. O câncer de cabeça e pescoço corresponde a cerca de 4% de todos os casos novos de câncer no Brasil. No Hospital Santa Catarina, os pacientes oncológicos são atendidos por uma equipe especializada. Começa com a equipe médica, indicando o tratamento, tem a avaliação da enfermagem, da nutrição, porque é um paciente que às vezes chega muito debilitado no pós-cirúrgico, com uma dificuldade de deglutição, emagrecimento, e aí conjunto a gente tem também a psicologia e a fonoaudiologia. O atendimento auxilia no diagnóstico precoce e tratamento adequado. A radiologia ela contribui desde o diagnóstico, da programação cirúrgica, no rastreamento e até no acompanhamento pós-tratamento da neoplasia de cabeça e pescoço. Durante o tratamento, o paciente é atendido em boxes individualizados e tem uma vista diferenciada da paisagem ao redor do hospital. Enquanto aguardam, a medicação é preparada na central de manipulação que fica dentro do setor de oncologia. A sala tem isolamento para a segurança dos colaboradores e asepsia dos medicamentos manipulados, prevenindo contaminações. Os homens apresentam maior incidência do câncer de boca e laringe do que as mulheres. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que nos próximos 3 anos, cerca de 40 mil novos casos surjam no Brasil. Aqui no Hospital Santa Catarina, o paciente conta com uma equipe multidisciplinar, mas cada um deles tem o seu tratamento exclusivo. A gente tem tanto o tratamento cirúrgico, quanto o tratamento com radioterapia. Temos a modalidade então de tratamento medicamentoso via oral ou então endovenoso, quimioterapia e a imunoterapia hoje em dia é um tratamento bastante escolhido para esse tipo de câncer. A prevenção ainda é a melhor forma de combater o câncer de cabeça e pescoço. Se diagnosticado precocemente, as taxas de cura do câncer de cabeça e pescoço chegam a 90%. O Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso completar? Vamos então completar a informação no estúdio comigo, o médico oncologista, Dr. Rodrigo Roveri. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando a respeito de um tema tão importante quanto o câncer de cabeça e pescoço. A gente falava ali na reportagem, na verdade ele acomete várias regiões, Na verdade, podem ser classificados em vários tipos de câncer. Verdade. Como é que é isso? Verdade, é extremamente complexo. E quando a gente fala a respeito de câncer de cabeça e pescoço, é importante que a gente saiba que isso não é uma doença só, São muitos subtipos diferentes da doença. E dependendo da área onde ele atinge, os sintomas também podem ser completamente diferentes. Então, o importante é que, mais do que um tipo de tumor, é um grupamento de tumores que tem como fator comum a localização anatômica, digamos assim, de cabeça e pescoço, mas, em última instância, são doenças bem diferentes. Quero aproveitar para chamar sua participação também. Se você tem dúvidas sobre o assunto, manda o WhatsApp para a gente, número aparecendo aí na tela, 98871 9831. Doutor, falávamos na reportagem que acomete principalmente os homens. Eles têm algum fator de risco? O que leva a essa estatística? É extremamente importante, Essa é uma ótima pergunta e principalmente assim, eu acredito que se tem alguma coisa que as pessoas devam levar dessa nossa conversa aqui, são os fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, por conta de que são fatores que são modificáveis, Então, o primeiro deles é tabagismo, Boa parte dos pacientes que se apresentam com câncer de cabeça e pescoço tem como fator de risco o tabagismo. Então, é um fator 100% modificável. Segundo fator é o uso de bebida alcoólica. Eu até estava conversando com um paciente há pouco tempo atrás a respeito disso e o fato é que hoje, pelo menos para a oncologia, a gente não tem um nível de consumo seguro dessa substância, o álcool no caso. Então, quanto menos, de preferência zero, tanto melhor, porque é sim um fator de risco bastante importante para a neoplasia de cabeça e pescoço. E como terceira grande causa, a gente tem a infecção por um vírus, chamado HPV. Isso é muito importante a gente conversar a respeito também da imunização das pessoas e também lembrar da importância da prática de sexo seguro
por conta das transmissões desse vírus que são sexualmente transmissíveis. Quer dizer, então os adolescentes, as crianças que já são vacinados, têm essa vacina disponível no SUS, né? As meninas e os meninos também estão já se prevenindo, se vacinando com a vacina do HPV contra essas Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Uma excelente ponderação também. A gente lembra que o câncer, falando de uma maneira mais ampla, ele é multifatorial, né? Então, um dos fatores para o desenvolvimento de alguns tipos de neoplasia, por exemplo, colo de útero, o citado agora, cabeça e pescoço, e eventualmente câncer de pênis, que é uma coisa um pouco mais rara na nossa região, mas é endêmica no norte e nordeste do nosso país, eles são preveníveis por vacinação contra o HPV, né? Então, nesse contexto, a gente realmente tem a expectativa de que, aumentando a vacinação, se consiga talvez até erradicar ou quase isso, essa doença nos próximos anos. O câncer de cabeça e pescoço, tem algum sintoma, algo que, ou ele é mais silencioso, o que se dá para talvez perceber no dia a dia, alguma mudança? Como são tumores heterogêneos, cada um deles vai ter um sintoma um pouco diferente. De maneira geral, quando que a gente tem que se preocupar? Quando eventualmente apresenta algum tipo de sangramento, quando tem alguma úlcera, né, na boca que não está cicatrizando, uma coisa que daqui a pouco já está com a gente ali há algumas semanas, aparentemente está aumentando, ou quando a gente nota algum caroço, alguma lesão no pescoço, né, aquelas ínguas. Lembrando que a grande maioria das vezes que a gente tem alguma íngua, são causas completamente benignas, mas eventualmente uma que está crescendo, que está com consistência pétrea, né, não borrachosa, mas mais pétrea, como se fosse uma pedra, é algo que sim tem que levar o paciente a procurar ajuda médica o mais breve possível. Existem exames que podem ser feitos, a gente falou ali com a profissional, né? Mas já durante o período, depois de uma certa idade, é recomendado fazer um tipo de exame específico ou não? Buscando um médico clínico geral já é importante? Na prática, né, a gente não tem uma recomendação formal de fazer isso, mas o que realmente vale a pena ser feito é um paciente que está em alto risco, paciente tabagista, paciente etilista, de eventualmente fazer todos os seus exames aí pelo menos 1, 2 vezes por ano e passar no mínimo por um rastreamento de sintomas e um exame físico de cabeça e pescoço para se detectar precocemente uma doença dessas. Quando a gente detecta de uma maneira precoce, a probabilidade de cura do paciente é muito alta com câncer de cabeça e pescoço. Mas mais importante do que tudo isso é a gente focar bastante na cessação do tabagismo, na cessação do etilismo, que isso aí a gente vai diminuir muito e muito a probabilidade de uma pessoa desenvolver esse tipo de neoplasia ao longo da vida. O que percebemos conversando com as profissionais é que mesmo no estágio mais avançado, que é preciso fazer a cirurgia, tem todo um acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiólogas, com vários tipos de profissionais que auxiliam também a reabilitação dessa pessoa, né, desse paciente. Verdade, né? É verdade. Afortunadamente as coisas tá vindo muita tecnologia nova, né? E muitas abordagens diferentes para cada tipo de doença. Então, hoje, por sorte, as coisas são completamente diferentes do que eram aí há 20 ou 30 anos atrás, de modo que ninguém trata uma doença complexa que nem essa sozinho, tá? Isso hoje é impossível. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer um tratamento adequado para cada paciente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela... a gente tem uma pergunta. Vamos lá, então, para a pergunta. Vamos botar na tela? Vamos lá, então. Tá bom. Doutor, existe alguma orientação sobre alimentação ou estilo de vida? Isso influencia por causa da doença? Pergunta da Marta. É mais uma boa pergunta, né? O estilo de vida a gente já comentou um pouquinho a respeito disso, então cessação completa de tabagismo, cessação completa de etilismo, exercício físico é algo que diminui no geral todo tipo de neoplasia ou boa parte das neoplasias e uma alimentação quanto mais saudável melhor também, né? Isso é algo que está cada vez mais em voga agora na oncologia, não só para oncologia, como para doenças cardiovasculares. Então, tudo isso aí é um conjunto de situações que fazem com que a probabilidade de a gente desenvolver uma doença dessa seja cada vez menor, seguindo essas linhas. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Boa tarde, minha filha saiu uns caroços no pescoço. Ela acha que é íngua. Será que ela deve procurar um médico? A Matilde mandou. Obrigada, Matilde, pela sua pergunta.
Ela não falou a idade não falou a idade, nem há quanto tempo está com a íngua. Intuitivamente, então, sem a gente ter essas informações, né? Claro, eu também não posso estar dando opiniões técnicas a respeito de um paciente que a gente não está vendo, mas intuitivamente eu diria que sim, tá? Só que não precisa se alarmar, a grande probabilidade é que sejam lesões benignas, né? Super comum faringite, qualquer tipo de infecção viral acaba aumentando. Mesmo causas benignas, por exemplo, um pequeno trauma local faz com que inflame, e nada disso são situações potencialmente graves, né? Mas, conforme eu comentei, um paciente que daqui a pouco está com ínguas há mais tempo do que era para estar, acho que não tem, né, nenhum tipo de impeditivo para que procure uma ajuda especializada e possa ser avaliado de uma maneira mais correta, assim dizer. Qual que é o tempo, surgiu uma íngua, para ela desmanchar, desaparecer? O que seria um tempo além do normal? Depende um pouco do tipo de motivo que levou ela a crescer. Mas, por exemplo, uma faringite viral, provavelmente em 10 dias ou algo do gênero, a gente já deva ter uma diminuição espontânea. Mas se daqui a pouco o paciente está com essa lesão aí há mais de 20, 30 dias, é algo que sim, tem que ser procurado. Existem outras infecções virais crônicas que podem levar a aumento. Então, enfim, é um assunto realmente bastante complexo que tem que ser visto individualmente, fatores de risco, tudo isso entra para a gente montar esse quebra-cabeça. Mas já deu aí uma noção para a gente. Última pergunta na tela, então, doutor. Tranquilo. Existem exames preventivos? Cecília, vamos lá, doutor. Quais exames preventivos, se existem esses exames, a gente pode buscar? Uma preconização de um exame preventivo por recomendações, assim, não são coisas tão claras hoje na literatura, né? A melhor prevenção é realmente cessação, vou falar isso várias vezes para realmente ficar. Parar de fumar, parar de usar bebida alcoólica. Isso aí é o principal de tudo. Mas acredito que pacientes com alto risco, né, devam passar por uma avaliação médica, pelo menos aí 1, 2 vezes por ano. Então, além dos exames clássicos de glicemia, colesterol, aquela coisa toda, passar no mínimo por um exame físico e um rastreamento de potenciais sintomas dessa doença, que, mais uma vez, quando diagnosticada de uma maneira precoce, aumenta muito a nossa chance de cura. Doutor Rodrigo, médico oncologista, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui, conscientizando a população sobre essa doença que é bastante séria, grave, mas tem uma enorme probabilidade de ser evitada, dependendo do que a gente fizer de estilo de vida. Verdade. Até mais.